E aí, gente, beleza? Meu nome é Rodrigo Ventura e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal das Geladinhos da Paty. Oi, gente, eu sou a Patrícia. Hoje nós estamos aqui para falar para vocês como que nós começamos a vender os nossos geladinhos gourmet. Então, eu me mudei para cá para Sorocaba, fazia pouco tempo. Estava desempregada, mudando na pandemia, meu marido foi mandado embora da empresa. O ditado popular, com a cara para cima, sem ter o que fazer. As empresas tudo fechadas, não tinha emprego. E o meu filho, o Rodrigo, veio para cá também de São Paulo, né? E aí nós ficamos mais um desempregado. O que nós ia fazer da vida, né? Aí nós começamos a pensar, né? Falando assim, começou a ver uns vídeos no YouTube, pensando uma coisa. Uma moça tinha me procurado, porque como meu marido estava trabalhando em motoboy, para fazer entrega de geladinhos. Aí eu falei, eu vou pegar um geladinho dessa moça e vou vender. Só que por sorte, ela não tinha geladinho pronta entrega. Aí o Rodrigo falou, mãe, então nós vamos fazer os nossos próprios geladinhos. Aí fomos pro YouTube procurar uns vídeos como fazer geladinho gourmet. Aí imediatamente já fomos pro mercado, compramos os ingredientes, pesquisamos bastante, fizemos nossos geladinhos. Aí pronto, geladinho pronto. E agora? Para vender. Coragem de sair na rua, com geladinho para vender. Quem vai oferecer primeiro? Quem não vai? Aonde nós vamos? Aí ficamos pensando em várias ideias, né? O Rodrigo pesquisou, as pracinhas aqui da cidade, onde que tinha mais movimento, que tinha mais gente. E nós fomos vender o geladinho, colocamos as caixas e fomos. Só que, como tudo na vida, a primeira vez que você vai fazer, você fica um pouco ansioso, um pouco apreensivo, por onde começar, né? Tudo na vida é assim, o seu primeiro dia na escola é assim, o seu primeiro dia na firma é assim. Então, nós fomos. Aí chegamos lá no parque, ficamos com as caixas meio que encurujadinhas assim, sem saber muito o que fazer. Aí quem vai primeiro? Eu vou, você vai, quem vai oferecer? Aí eu fui a primeira a sair para oferecer. E graças a Deus, a primeira pessoa que eu ofereci já me comprou logo R$ 20. Então me deu aquela animada, né? Eu falei, oba, agora eu vou conseguir. Depois andei um pouquinho já, dei uma voltinha, os meninos viram que eu estava vendendo, eu passava um olhar onde eles estavam com as outras caixas, mas não tinha saído ainda. Aí eu voltei e o Rodrigo perguntou, e aí, mãe, já vendeu? Eu falei, já vendi R$ 50. Ele, nossa, a senhora acabou de sair, já vendeu R$ 50? Falei, já, graças a Deus. Aí pronto, aí foi cada um de um lado, né? Ele já pegou outra caixa dele, já deu a volta no parque, eu já peguei a outra, já demos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você fica se perguntando, eu estou aqui desempregado, não sei o que fazer, arrumar um emprego. Gente, pode acreditar, isso aqui dá dinheiro, você vende mesmo. Tanto é que nós gravamos um vídeo aqui, eu só estou falando, mas você vai ver o vídeo, talvez você já até viu. A gente oferecendo as pessoas no parque. Então, rapidinho, bem antes do esperado, nós pensamos que ia demorar mais, bem antes do esperado, graças a Deus nós tínhamos vendido todos os nossos geladinhos. Aí se nós já estávamos empolgados, ficamos mais empolgados ainda. Aí nós fomos para a rua, vendendo nos comércios mesmo. E vendemos bastante, viu? Tem uma feira aqui perto, a gente vendeu na feira também. Então assim, mas por que você está falando tudo isso? Você precisa acreditar, eu estou falando por experiência própria, não foi vídeo do YouTube, não foi história que ninguém me contou, fui eu fui com as caixas, eu vendi, voltei com o dinheiro para casa, graças a Deus coloquei o pão na mesa. Então, gente, é por isso que eu não recomendo, a gente não recomenda que você venda doces ou paçocas em farol, no semáforo, porque dá mais trabalho. Por exemplo, eu vi um vídeo eu já tentei vender brigadeiro no semáforo também, já tentei vender brigadeiro lá no centro de São Paulo, antes de vir para Sorocaba, e também dá para você fazer um dinheiro. O problema é que o brigadeiro dá muito trabalho para fazer, você tem que ir no fogo, ficar mexendo, amassar bolinha por bolinha. Eu, particularmente, saber o tempo certo, né? Saber o tempo certo, da consistência, enfim, tem muito detalhe que eu tive dificuldade, eu tentei fazer e tive dificuldade. Então, entre fazer os brigadeiros e fazer os geladinhos, mil vezes os geladinhos, porque eles dão mais dinheiro, são mais fáceis de fazer e você consegue vender muito mais rápido. Eu vi os vídeos do Via Infinda, talvez você tenha visto, que ele ensina, do Eliezer lá, acho que é isso. Ele ensina a gente a vender os brigadeiros, ele fez R$ 1.000 em uma semana. E dá para você tranquilamente fazer R$ 1.000 em uma semana com geladinhos gourmet e em bem menos tempo do que ele gastou lá. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu recomendo muito mais que você faça geladinhos gourmet do que brigadeiro.
Nada contra paçoca, doce, brigadeiro. Como eu disse, eu já vendi. E também dá para você ganhar um dinheiro. E eu estou mencionando isso porque tem muitos vídeos aí no YouTube que falam mais sobre isso, sobre vender paçoca, sobre brigadeiro, do que sobre geladinhos. Sendo que os geladinhos, na verdade, dá menos trabalho para fazer, você vende mais rápido e ganha mais dinheiro. Então, fica a recomendação aí para você, qualquer coisa faz o teste, olha, compara os dois vídeos que você vai ver um vídeo sobre geladinho, um vídeo sobre brigadeiro, que você vai ver a diferença. Então, a diferença também entre você vender o seu geladinho, ou vender paçoca, vender essas coisas no farol, é que você vai vender a paçoca, o povo, mas essa marca é boa, marca tal, você já fala assim, não fala com tanta firmeza. E o geladinho é uma coisa que você fez, entendeu? Você fez, você tem certeza que está gostoso, ali você sabe passo a passo como foi que você fez, você pode passar toda a confiança, como nós já falamos no curso. O que vende é a sua confiança. E para você ter confiança, você tem que realmente conhecer o produto que você está vendendo. Como vocês viram no outro vídeo, né? Porque para vocês vir para esse, né? Vocês passaram pelo outro vídeo que a gente mostrou, ganhando R$200 em 1 hora e pouco vendendo no parque. A gente mostrou esse vídeo de R$200 porque geralmente as pessoas que trabalham por conta, elas têm uma meta. Eu quero atingir uma meta por dia. Quando eu ganhar R$200 eu vou embora. Mas você pode ganhar de 2 a 3 vezes mais esse valor. Por quê? Porque se você disser assim, eu quero uma meta, eu quero trabalhar pouquinho, só 2 horas por dia, eu ganho R$200, eu vou embora. Beleza, aí fica o teu critério. Mas se você falar assim, não, eu tenho um objetivo, eu preciso levantar uma grana, eu quero ganhar dinheiro, você pode ficar mais, entendeu? No próprio parque você pode ficar mais. Vai chegando pessoas novas, às vezes a pessoa daqui a pouco quer outra rodada de geladinho, você passa. Ou então você divide em 2 períodos. Tá, hoje de manhã eu vou na feira, né? Tem várias feiras na cidade, você fala assim, eu vou na feira hoje, no horário da feira, aí você vai vender 2 horinhas na feira. Eu vou das 11 até 1 da tarde eu vou pra feira. 1 hora eu chego em casa, almoço, descanso, dou aquela relaxada. Tá aí a parte boa de você ser o próprio patrão, porque você pode fazer o seu próprio horário e você pode decidir quanto você quer ganhar por dia. Porque o geladinho, ele te dá essa oportunidade. Você pode decidir. Você já decidiu que você é seu patrão. E ele te dá a oportunidade de você decidir quanto você quer ganhar por dia. Isso aí é com você. É isso mesmo, gente. Se você for vender na praia, também você consegue vender muitos geladinhos. Então, usa um pouco da sua criatividade que você consegue sim ganhar dinheiro com geladinhos gourmet. E para você não ficar sozinho nessa, para você já começar com os 2 pés na porta, a gente tem um mini curso 100% gratuito que te ensina a ganhar pelo menos R$2.400 no seu primeiro mês vendendo geladinhos gourmet. É um mini curso passo a passo completo que a gente mesmo criou com a nossa experiência vendendo geladinhos gourmet para te ajudar. O link para você acessar esse mini curso 100% de graça vai estar aqui na descrição. Então, se você tiver interesse, se você gostou dessa ideia e quer ganhar dinheiro com geladinhos gourmet, acesse o mini curso, aplique o conteúdo e é só começar a ganhar dinheiro com geladinhos gourmet. Aqui no canal das Geladinhos da Paty, a gente já ensinou você a fazer geladinho de maracujá, geladinho de morango, geladinho de alpino, né, o de chocolate. Já ensinamos você a rechear os geladinhos, mas se você quiser se aprofundar, quiser saber ainda mais, a gente tem um e-book de geladinhos gourmet que te ensina mais de 70 receitas de geladinho, te ensina a fazer planilha, fazer geladinhos detox, geladinhos alcoólicos que vendem muito também. Então, o link para esse e-book com mais de 70 receitas de geladinhos, com mais de 4 bônus, também vai estar aqui na descrição para você acessar e começar a fazer os seus geladinhos. Então, espero que tenha ficado claro, a gente deu o nosso melhor aqui para te explicar, para te passar por cima a nossa trajetória, como que a gente começou a fazer os geladinhos. Espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender. Então, agora fica a seu critério. Se você quiser ganhar dinheiro com geladinhos gourmet, tem todos os materiais aí para você acessar. Dá sim trabalho, você vai ter que colocar a mão na massa, não vai cair do céu, mas se você acredita que isso é para você, vai para cima porque vale a pena e dá sim para ganhar um dinheiro com geladinhos gourmet, certo? Então, gente, muito obrigado. A gente, como o Rodrigo falou, a gente está tentando dar o melhor para vocês, está sempre procurando novidades, para trazer novidades para vocês. E a gente também quer saber as novidades que você tem aí. Deixa aqui nos comentários que a gente também vai estar trocando ideias. Bom, é isso, gente. Esse foi mais um vídeo da Geladinhos da Paty. Muito obrigado pelo seu acesso. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.